A gente está acostumado a pensar assim, né? O futuro da humanidade, né? Aquela coisa, puta, vamos viajar, colocar nossa imaginação futurística a serviço aí da nossa projeção do que vai ser a espécie humana. Aí você imagina aquele ser humano magrinho, careca, meu pai falava isso direto com um mega cabeção, não é isso? Uhum. Por que tem um mega cabeção? Cérebro grande. Agora, olha que coisa que quase ninguém sabe. O cérebro humano, ele na verdade vem encolhendo e não aumentando. Sim, há 3 mil anos atrás, existe uma tendência hoje em dia né, na área nessa área que faz os estudos de fósseis de cérebro e etc. Então, é uma área até difícil da gente nomear, né, que área é essa, porque é uma área multidisciplinar, tá, que tem, enfim, tem uma antropologia, tem uma biologia molecular forte, tem uma arqueologia fundamental, enfim, é um conjunto de áreas que vem se encontrando para fazer estudo de genoma, enfim, de fóssil. E esses estudos já basicamente mostraram, tá, é incontroverso, que o cérebro era maior na média 3 mil anos atrás. Caralho! Mas não é meio... Não é esquisito isso? Porque, a princípio, quanto mais cérebro, mais inteligente. Então, exatamente. Exato. Então a gente tá ficando mais burro. Então a gente tá ficando mais burro, é isso? Olha só, não, a gente não tá ficando mais burro. A gente está ficando mais dependente do nosso cérebro ampliado. Que é as tecnologias. Assim, as tecnologias, isso. Mas a gente tem que entender tecnologia no sentido amplo, aí é isso mesmo. Olha só, há mais ou menos, um pouco mais de 5 mil anos, a gente começou, né, como espécie, o desenvolvimento da escrita. O que a escrita faz, entre outras coisas? Ela migra a memória de longo prazo para um registro externo. É nesse sentido que a gente está falando de tecnologias. A gente pode escrever a história da cultura através de 2 grandes linhas. Os nossos dispositivos de aumento motor e os nossos dispositivos de aumento cognitivo. O que é dispositivo de aumento motor? É, por exemplo, o uso das ferramentas, é, por exemplo, o tear mecânico, quando a gente vai, né, olhar, por exemplo, Revolução Inglesa. É uma revolução super cognitiva, tá? Super complexa. Mas o papo de uma máquina que gera produção se traduz pelo quê? Eliminação de braços. Então é nesse sentido. Século XX, mecanização da indústria. Braço. Por quê? Porque as coisas que a indústria estava produzindo, ela permaneceu produzindo. Ela simplesmente aumentou a escala, velocidade, reduzindo a necessidade de trabalhadores. Em outras palavras, ela não mudou a qualidade do produto, ela mudou o método de produção. E ela mudou eliminando trabalho no braço para colocar trabalho nesse braço. Beleza. Agora olha essa outra história. A gente inventa a leitura. A gente aprende com a escrita. A gente, na verdade, começa registrando em cavernas, fazendo desenhos rupestres, essa coisa toda. A gente vai para os registros mais formais. Aí a gente inventa a calculadora. Como é que a gente inventa calculadoras? Calculadoras primitivas, o ábaco, tá? Então, é um negócio que tem mais de 4 mil anos, está surgindo na Mesopotâmia, na China, todo mundo de lugar mais ou menos ao mesmo tempo, tá? Então, surge essa calculadora. Aí, a gente vai evoluindo como sociedade e olha o que a gente inventa, que coisa mais interessante. A gente inventa registros que permitem você conversar com pessoas que estão falando outras línguas, ou seja, a gente inventa a tradução, a gente inventa as correlações entre o que uma pessoa fala aqui, outra pessoa fala tal, e a gente começa a ampliar a nossa escala de entendimento. É assim que, por exemplo, o comércio dependeu fortemente, né, foi dependente num determinado momento dessa habilidade de ter uma comunicação comum. Até uma coisa interessante, quando eu era criança, todo mundo acredita, todo mundo não, mas não tinha aquela coisa do Esperanto, né, que essa é a língua o Esperanto existe. Meu avô sabia falar Esperanto. Então o Esperanto é um barato, é em inglês. É em inglês? Não é, tipo, a língua universal é inglês. Realmente. Então, Esperanto é inglês. Então, não funciona muito você planejar e falar vai ser desse jeito. Então, as coisas funcionam desse jeito. Não é o córtex pré-frontal, é a sociedade se auto-organizando. Mas ok, tava lá. Então, essa coisa da gente aprendeu, né, os mercadores, a ter formas de se comunicar que tem uma certa universalidade, saindo da lógica de nicho, entrando em lógicas que são realmente de fusão social.
A gente vai evoluindo. Quando a gente olha, por exemplo, pensa bem, ó, aqui tá a máquina a vapor, aqui a gente tem a mecanização da indústria e tal. Nos anos 60, 70, sobretudo, o que a gente tem? O desenvolvimento dos computadores industriais e depois, a partir da metade dos anos 70, dos PCs, que não estavam chegando no público, estavam em desenvolvimento, tá? Então esse é o primeiro momento da coisa. E aí, o que a gente tem? A gente tem uma mudança de paradigma fundamental, porque o nosso aumento agora não é simplesmente um aumento na capacidade de fazer aquilo que a gente fazia. É um aumento efetivo na produção de informações que de outra maneira a gente não faria, porque com todo o tempo, porque dado que o tempo é finito, nem com todo o tempo do mundo a gente conseguiria. Então você tem uma quebra de paradigma a partir do que muita gente chama de terceira revolução industrial, que na verdade não tem nada de industrial, ela é informacional, que é essa coisa do computador. E agora tem uma coisa diferente acontecendo, que é essa transformação da lógica da sociedade a partir da inteligência artificial. Mas resumindo, você tem duas grandes linhas, né? O aumento cognitivo e o aumento motor. E é como se agora o meu cérebro tivesse migrado para as tecnologias. Isso. Então, há 3.000 anos atrás, como você tinha menos essas coisas, era mais necessário então, você exatamente se armazenar. Tem uma coisa engraçada que assim, Aristóteles ele tinha uma preocupação com as pessoas anotando as coisas, tá? Essa coisa da praça pública e tal, ele tinha essa preocupação. Mas a gente só sabe isso porque Platão escreveu. Ele tinha preocupação da galera não exercitar o próprio cérebro. Exato. Exato. Mas a gente só sabe isso porque alguém não exercitou, entendeu? Então, que bom.